Introduções sobre lipídios. Os lipídios são substâncias orgânicas de origem animal ou vegetal, conhecida como óleos, gorduras ou ceras. Possui como características comum o fato de serem insolúveis em água e solúveis em solventes orgânicos, tais como éter e álcool. São macronutrientes importantes na composição da membrana plasmática, na formação de hormônios e no estoque de energia, produzindo 9 calorias por grama, quando oxidado no organismo humano. Na alimentação, os lipídios contribuem cerca de 30 a 40% no total de energia consumida da população. Os lipídios simples ou ternários são compostos apenas por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Já os lipídios complexos ou compostos, além de possuem os átomos presentes nos lipídios simples, apresentam átomos de outros elementos, como o fósforo. Os lipídios percussores são formados a partir da hidrólise de lipídios simples e complexos. Os derivados, por sua vez, são formados por transformações metabólicas sofridas pelos ácidos graxos. Utilizando como critério ponto de fusão, podemos classificar os lipídios em dois grandes grupos: as gorduras e os óleos. As gorduras são sólidas em temperaturas ambientes, são produzidas por animais e seus ácidos graxos são de cadeia saturada, ou seja, unindo por ligações simples. Os óleos, por sua vez, são os líquidos em temperatura ambiente, fabricados por vegetais e seus ácidos graxos possuem cadeia insaturada, ou seja, apresenta dupla ligação. Os lipídios apresentam várias funções, destacando-se a composição de membranas biológicas. Todos os tecidos apresentam lipídios em sua composição, uma vez que a membrana das células é formada por fosfolipídios. Fornecimento de energia. Quando comparado com os carboidratos, os lipídios liberam cerca de 2,23 vezes mais energia quando oxidado. Estima-se que cada grama de gordura seja responsável por liberar cerca de 9 impermeabilização de superfícies. Os lipídios impermeabilizam, evitando a desidratação. Um bom exemplo são as ceras encontradas nas superfícies dos frutos. Percebe-se, portanto, que os lipídios são moléculas importantes para os organismos vivos, incluindo-se o homem. Sendo assim, é recomendada a realização de dietas que restringam com esses nutrientes de alimentação. Vale destacar, no entanto, que o consumo exagerado pode trazer riscos à saúde, como aumento de chances de infarto em decorrência da aterosclerose. Estima-se que em cada grama de gordura seja responsável por liberar cerca de 9 calorias. Já 1 grama de carboidrato produz apenas 4 calorias. Vale destacar, no entanto, que o metabolismo energético dos lipídios ocorre de maneira secundária aos dos carboidratos, precursores de hormônios e de sais bilares. Os lipídios estão relacionados com a produção de hormônios esteroides, tais como a testosterona, progesterona e estradiol. Também se relaciona com a produção de sais bilares, compostos que agem como detergente, ajudando no processo de absorção de lipídios. Transporte de vitaminas lipossolúveis. Os lipídios transportam vitaminas que são solúveis em gorduras, tais como A, D, E e K. Insolente térmico e físico. Os lipídios garantem a proteção contra baixas temperaturas e contra choques mecânicos. Impermeabilização de superfícies. Os lipídios impermeabilizam, evitando distúrbios relacionados ao colesterol e lipídios. Os tipos de gorduras encontrados no sangue são colesterol e triglicerídeos. O organismo pode acumular excesso de gordura nos vasos sanguíneos e órgãos, onde pode bloquear o fluxo sanguíneo e danificar os órgãos, causando doenças graves, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais. O colesterol é um composto gorduroso utilizado
para a produção das membranas celulares e de alguns hormônios. Existem diferentes tipos: o HDL, o LDL e o VLDL. Lipoproteínas de baixas densidades, LDL, ou colesterol ruim. Pode prender-se nas paredes das artérias, formando placas de gordura. Com o passar do tempo, é possível que elas dificultem ou impeçam a passagem do sangue, provocando angina, dor no peito, ou até mesmo infarto, ataque cardíaco. Quanto mais elevado o nível de LDL, maior é o risco de desenvolver uma doença cardíaca. Para a maioria das pessoas, o ideal é que a taxa de LDL fique abaixo de 130. Lipoproteína de alta densidade, HDL, ou colesterol bom, ajuda a remover o excesso de colesterol do sangue. Quando mais elevados os níveis de HDL, menores são os riscos de desenvolver uma doença cardíaca. O ideal é que a taxa de HDL seja superior a 40. Lipoproteína de densidade muito baixa, o VLDL. Este é um tipo de colesterol que transporta mais triglicerídeos, outro tipo de gordura presente no sangue, do que o colesterol. Os níveis mais altos de VLDL podem causar acúmulo de gordura nas artérias, o que pode também aumentar os riscos de doenças cardíacas. Os triglicerídeos presentes nas células adiposas podem ser decompostos e em seguida usados para fornecer energia para o processo metabólico do organismo, inclusive o crescimento. Os triglicerídeos são produzidos no intestino e no fígado a partir de moléculas de gorduras menores, denominadas ácidos graxos. Alguns tipos de ácidos graxos são produzidos pelo organismo, mas outros precisam ser obtidos de alimentos. Lipoproteína de alta densidade, HDL, ou colesterol bom, ajuda a remover o excesso de colesterol do sangue. Quando mais elevados os níveis de HDL, menores são os riscos de desenvolver uma doença cardíaca. O ideal é que a taxa de HDL seja superior a 40. Lipoproteína de densidade muito baixa, o VLDL. Este é um tipo de colesterol que transporta mais triglicerídeos, outro tipo de gordura presente no sangue, do que o colesterol. Os níveis mais altos de VLDL podem causar acúmulo de gordura nas artérias, o que pode também aumentar os riscos de doenças cardíacas. Os triglicerídeos presentes nas células adiposas podem ser decompostos e em seguida usados para fornecer energia para o processo metabólico do organismo, inclusive o crescimento. Os triglicerídeos são produzidos no intestino e no fígado a partir de moléculas de gorduras menores, denominadas ácidos graxos. Alguns tipos de ácidos graxos são produzidos pelo organismo, mas outros precisam ser obtidos de alimentos. Alimentos lipídicos. O consumo dos lipídios auxilia no desenvolvimento e manutenção do organismo, atuando como reserva de energia, isolamento térmico e na absorção de vitaminas. Os lipídios são gorduras encontradas em alimentos que trazem benefícios para a saúde, especialmente aqueles de origem vegetal e animal. Abacate, rico em ômega 3, tem como principais benefícios ser antioxidante e apresenta alto índice de gordura boa, sendo assim uma fonte natural de energia que auxilia no desenvolvimento de atividades físicas. O azeite, derivado da azeitona, ele é rico em ácido graxo e ômega, capaz de diminuir a inflamação no organismo, reduzindo o colesterol, causado pela indigestão de gordura ruim. Cacau é chocolate rico em substâncias nutritivas, com ferro, zinco e tem ação oxidante, sendo consumido com mais de 70% em pó, levando menos leite e açúcar e terá efeitos mais positivos. Manteiga apresenta um alto índice calórico com facilidade de digestão, mas seu consumo deve ser moderado para não contribuir ao aumento do colesterol. Já a margarina tem ação diferente, pois passa por um processo químico que pode ser prejudicial à saúde.
Lipoproteína de alta densidade, HDL, ou colesterol bom, ajuda a remover o excesso de colesterol do sangue. Quando mais elevados os níveis de HDL, menores são os riscos de desenvolver uma doença cardíaca. O ideal é que a taxa de HDL seja superior a 40. Lipoproteína de densidade muito baixa, o VLDL. Este é um tipo de colesterol que transporta mais triglicerídeos, outro tipo de gordura presente no sangue, do que o colesterol. Os níveis mais altos de VLDL podem causar acúmulo de gordura nas artérias, o que pode também aumentar os riscos de doenças cardíacas. Os triglicerídeos presentes nas células adiposas podem ser decompostos e em seguida usados para fornecer energia para o processo metabólico do organismo, inclusive o crescimento. Os triglicerídeos são produzidos no intestino e no fígado a partir de moléculas de gorduras menores, denominadas ácidos graxos. Alguns tipos de ácidos graxos são produzidos pelo organismo, mas outros precisam ser obtidos de alimentos. Alimentos lipídicos. O consumo dos lipídios auxilia no desenvolvimento e manutenção do organismo, atuando como reserva de energia, isolamento térmico e na absorção de vitaminas. Os lipídios são gorduras encontradas em alimentos que trazem benefícios para a saúde, especialmente aqueles de origem vegetal e animal. Abacate, rico em ômega 3, tem como principais benefícios ser antioxidante e apresenta alto índice de gordura boa, sendo assim uma fonte natural de energia que auxilia no desenvolvimento de atividades físicas. O azeite, derivado da azeitona, ele é rico em ácido graxo e ômega, capaz de diminuir a inflamação no organismo, reduzindo o colesterol, causado pela indigestão de gordura ruim. Cacau é chocolate rico em substâncias nutritivas, com ferro, zinco e tem ação oxidante, sendo consumido com mais de 70% em pó, levando menos leite e açúcar e terá efeitos mais positivos. Manteiga apresenta um alto índice calórico com facilidade de digestão, mas seu consumo deve ser moderado para não contribuir ao aumento do colesterol. Já a margarina tem ação diferente, pois passa por um processo químico que pode ser prejudicial à saúde.